Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Almir com o canal Língua Portuguesa para concursos públicos. E hoje eu trago aqui mais uma questão recente da banca Instituto Unifil, questão de língua portuguesa, para a gente poder analisar, certo? Gostaria de pedir, quem ainda não se inscreveu, bora lá fazer a inscrição no canal Língua Portuguesa para concursos públicos, Professor Almir, ativar o sininho para poder acompanhar as novidades do canal, certo? Vamos lá? Então eu trouxe uma questão do concurso público da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Moreira, no Paraná, questão recente do momento da gravação dessa videoaula, questão de 2024. E aí a banca, deixa eu pegar minha caneta aqui, a banca Instituto Unifil, ela cobrou, ela tem cobrado ultimamente nos últimos concursos públicos, acentuação gráfica. Então há uma recorrência, uma preferência pela banca da banca Instituto Unifil, melhor dizendo, por acentuação gráfica. E aí eu achei bem interessante essa questão, que essa questão fala sobre o hiato, certo? O hiato é a separação de duas vogais em sílabas diferentes, tá? Eu vou fazer a leitura com vocês aqui do enunciado, depois nós iremos para a resolução. Então, a questão de número 5 diz o seguinte: juíza. Então, a banca colocou uma palavra aqui, juíza. Tem acento, pois. Qual é a justificativa? Eu achei bem interessante porque a banca Instituto Unifil, ela trouxe aqui a palavra acentuada e ela pede aqui que o candidato encontre o porquê que a palavra juíza tem acento. Então, era uma questão para o candidato identificar a regra do hiato, tá? Então, nós temos aqui letra A, acento agudo no I, quando essa vogal tônica é a segunda de um hiato. Será que é isso? Letra B, acento agudo no I, quando essa vogal tônica é a segunda de um ditongo. Ditongo, encontro de duas vogais. Uma vogal semivogal ou vice-versa. Letra C, acento agudo no I, quando essa vogal tônica é acompanhada de Z. Será que a regra do hiato diz isso? Ou é uma paroxítona? Bom, dentre as alternativas aqui né, nós temos uma correta. A letra D é a que mais foge assim do porquê seria acentuado juíza. Os candidatos, aqueles que porventura não soubessem da regrinha exata do hiato, eles teriam ficado a dúvida entre A, B ou C. Então a letra D não é. Vamos aqui no próximo slide, vamos lembrar um pouquinho a regra do hiato. Pessoal, quando nós falamos em hiato, é a separação de duas vogais em sílabas diferentes, tá? Então, o hiato, primeiro a gente tem que entender o que é o hiato. Por quê? Porque nem todo hiato eu vou acentuar. Eu vou acentuar o hiato quando a segunda vogal for I ou U tônicos, sozinhos ou acompanhados de S. Vamos colocar aqui então? A regra do hiato diz o seguinte: hiato, nós temos que primeiro entender o que é hiato. Hiato é a separação de duas vogais em sílaba diferente. Por exemplo, aqui vou colocar a palavra sa, u, d. Olha que interessante. A palavra saúde, nós temos acento aqui no U. Por quê? Porque é um hiato. Porque eu tenho lá, na separação de sílaba, deixa eu trocar minha caneta, olha só que interessante. Na separação de sílaba, eu tenho sa, u. Olha que interessante, ó. O U, ele separou da vogal A. Então, aqui na separação silábica, a separação de sílaba, tá vendo que é a letra U, trocar minha caneta? A letra U, ela tá separada. Então, nós temos aqui a separação de duas vogais em sílabas diferentes. Então, o U ele está sozinho na sílaba, o A está aqui nessa sílaba. Então, nós temos a separação de duas vogais, certo? Então, primeira parte do hiato, separação de duas vogais em sílabas diferentes. Perfeito. A segunda regra diz o seguinte: nós iremos o acento é obrigatório quando a segunda vogal aqui, ó, quando a segunda vogal for. Então, quando a segunda vogal, nessa separação do hiato, a segunda vogal, ela precisa ser I ou U,
Então, ela precisa ser I. Ela precisa ser I ou U tônicos, tá? Tônico significa forte. Tônico. Essa vogal ela tem que ser tônica, tá? Tônica significa forte. Sozinhos ou acompanhado de S, tá? Sozinhos ou acompanhado de S. Eu acho interessante uma palavra aqui, vou colocar para vocês agora, deixa eu apagar aqui, que acho que não vai caber. Vou colocar aqui do ladinho. A palavra juiz e juiz. Olha que interessante. A palavra juiz, vou trocar minha caneta. Só um minutinho que travou. Aqui, ó. Olha que interessante, a palavra juiz. Já vou colocar aqui a separação de sílaba, ó. Juiz. Olha que interessante aqui. Por que que juiz não leva acento? Olha aqui. Juiz. Eu tenho aqui, ó, a separação de duas vogais. Porém, o I, ele está acompanhado de Z. Tá vendo aqui, ó? O I está acompanhado de Z. Quando a vogal I, que é a segunda vogal, ó, juiz, a segunda vogal, ela está acompanhada de S. E nós não podemos dizer, melhor dizendo, aqui, a palavra juiz, o I está acompanhado de Z. Por isso, não leva acento. Por isso que juiz não leva acento, porque o I está acompanhado de Z. A segunda vogal, ela tem que ser I ou U tônico, sozinhos ou acompanhado de S plural. Agora, olha que interessante a palavra. Deixa eu pegar minha caneta. Juízes, ó. Vou colocar no plural. Zes. Olha que interessante aqui a regra do hiato. Juízes. Percebam que aqui eu tenho uma separação de vogais, ó. Separação de duas vogais em sílaba diferente. E o I, ele tá sozinho e ele é tônico. Então aí, aqui ele atende essa regrinha, ó. Essa regrinha. Nem todo hiato nós iremos acentuar. Nós iremos colocar o acento obrigatório quando a segunda vogal do hiato for I ou U tônicos, quer dizer, forte, sozinhos ou acompanhado de S. Nesse caso aqui, o I está sozinho, por isso que juiz tem acento. Agora, voltando, juízes aqui agora, ó, juízes. Aí nós temos o acento. Por quê? Porque o I está sozinho. Aqui não, aqui ele está acompanhado de Z, não leva acento. Agora a palavra saúde, ó, o U ele está sozinho e a segunda vogal é o U, tônico, certo? Por isso que saúde leva acento, juiz não leva, juiz leva acento, tá? Vamos lá. Aí o enunciado da questão trazia, vamos voltar aqui para a questão, olha só. Então o nosso gabarito aqui é a letra A, por quê? A palavra juíza, ó, Isa. Então percebam que aqui, ó, aqui eu tenho o hiato, ó. Então ali, como diz o enunciado, ou a letra A com resposta. Há acento agudo no I, a gente tem aqui, esse é o acento agudo, que é essa marquinha aqui, acento agudo no I. Quando essa vogal é tônica, é a segunda de um hiato. Então aqui, ó, fazer uma flechinha, ó. Deixa eu trocar minha caneta. Nós temos aqui, tá vendo que a letra I, ela tá separada, a vogal I tá separada da vogal U. Porque tá vendo que as duas estão em sílabas diferentes, então eu tenho uma separação de vogais. Nós temos aqui a separação. A palavra juíza tem acento por quê? Por que que ela tem acento? Porque eu tenho aqui o hiato. Ou seja, a separação de duas vogais em sílabas diferentes. E nós temos aqui o I como vogal tônica. Tá? Vogal tônica, vogal forte. E ela tá sozinha. Tá vendo? Ela está sozinha. Por isso que juíza tem acento. Então, o nosso gabarito é a letra A. Na letra B, acento agudo no I, quando a vogal tônica é a segunda de um ditongo? Não. A gente não tem o ditongo, a gente tem a separação de vogais, tá? Acento agudo no I, quando essa vogal tônica é acompanhada de Z. Acento agudo no I, quando essa vogal tônica é acompanhada de Z, a gente viu que acompanhado de Z não, acompanhado de S.
Ou a letra I, a letra U tem que estar sozinha ou acompanhada de S. Z não, tá? E é uma paroxítona? Não, gente. Certo? Portanto, nosso gabarito é a letra A. Por isso que a palavra juíza leva acento. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem ainda não se inscreveu, bora lá fazer a inscrição no canal Língua Portuguesa para Concursos Públicos. Professor Almir, ativar o sininho para poder acompanhar as novidades do canal, certo? Lembrando que o foco do canal é a língua portuguesa para concursos públicos, com muita resolução de questões recentes do ano vigente, mas também de anos anteriores. Se você tem alguma dica, alguma prova, melhor dizendo, que você fez recente, gostaria que eu gravasse alguma videoaula sobre resolução dessas questões recentes, deixe seu comentário aqui na descrição do vídeo, certo? Um grande abraço a todos!